Olá, queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja inundando o teu coração. Que alegria, que privilégio, que honra podermos andar com Jesus em tempos tão desafiadores como esses que nós vivemos. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra falando sobre a vitória contra a ansiedade. O que isso quer dizer? Existem rankings que mostram os países mais ansiosos do mundo. E para nossa tristeza, o Brasil ocupa a liderança do ranking mundial de ansiedade, como o país mais ansioso do mundo. Pesquisas apontam que no ano de 2020, por ocasião da pandemia do Covid-19, a ansiedade ela aumentou aqui no cenário brasileiro. Para você ter uma noção, existe um portal chamado Hospitais Brasil e esse portal diz que, como consequência do Covid-19, 4 em cada 10 brasileiros estão sofrendo de ansiedade. O que isso quer dizer? Na prática, 40% dos brasileiros estão sofrendo com algum nível de ansiedade, um pouco menor ou um pouco maior. O Brasil está na frente de nações como o México, que ocupa o segundo lugar com 35% da população com ansiedade, e a Rússia com 32% da população com ansiedade. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a ansiedade ela tem tomado conta do coração de muitas pessoas. A ansiedade que é aquela preocupação intensa, aquela preocupação excessiva, aquela preocupação que faz a gente ter um medo de situações cotidianas. Na verdade, a ansiedade, ela se apresenta como uma situação ameaçadora em relação à percepção distorcida de uma realidade. Ou seja, a gente tem um medo descabido, um medo que aparentemente é real, mas é uma situação de uma realidade distorcida e nós reagimos, sentimos, pensamos de acordo com esse medo. Isso é o resultado que a ansiedade gera nos nossos corações. Quando a gente fala de ansiedade, existe, biblicamente falando, um antídoto, um tratamento, um remédio preciso, que é o relacionamento com Deus. Ouça e preste muita atenção nisso. É muito importante que você procure os especialistas da área médica. É muito importante que você faça uma terapia, que você seja avaliado por um profissional da área da saúde mental. Mas também é muito importante que você desenvolva o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com Jesus, porque o relacionamento com Deus vai definir o nível de aumento ou de redução dessa ansiedade. Jesus, em Mateus capítulo 6, ele vai mostrar que se nós não tivermos um relacionamento saudável com Deus, a ansiedade pode ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. Veja o que diz a palavra em Mateus 6, verso 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Então, Jesus está no Sermão da Montanha, ensinando os seus discípulos e uma multidão de pessoas a como se relacionarem com Deus, tendo Deus como prioridade, reconhecendo que Deus é provedor. E ele vai mostrar que esse Deus que é prioridade, esse Deus que cuida de lírios do campo, de pássaros que voam, é o Deus que cuida de cada um de nós. E no verso 31, Jesus chega a dizer: não andeis, pois, ansiosos ou inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Então Jesus vai dizer, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados. Veja, o nível de preocupação exagerada gera ansiedade, alimenta a ansiedade. Então Jesus está ensinando aqui que o nosso nível de preocupação com os assuntos dessa vida precisa ser moderado, precisa ser equilibrado
pois caso contrário a gente alimenta a ansiedade e essa ansiedade ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. O versículo 32 diz assim: porque todas estas coisas, ou seja, o que comer e o que vestir, todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam de todas elas. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o Pai Celestial, que conhece todas as nossas necessidades, sabe inclusive as necessidades que eu sequer reconheço que eu as possuo. Então quero te dizer através desse vídeo, Deus conhece as tuas necessidades. Deus conhece até mesmo as necessidades que você mesmo desconhece que as existem aí. Então, se alegre com esse Deus, viva para esse Deus, ame esse Deus, lide com o impacto da ansiedade crendo no Senhor. Paulo, no Novo Testamento, em Filipenses 4, ele vai dizer que nós devemos se regozijar sempre no Senhor. Em outras palavras, se alegrar sempre no Senhor. E Paulo prossegue dizendo que não devemos estar inquietos por coisa alguma. Antes, as nossas petições precisam ser conhecidas diante de Deus com orações e ações de graça. Então eu quero te convidar, através desse vídeo, a vencer a ansiedade. E como se vence a ansiedade? Tendo um relacionamento com Deus mais íntimo, mais profundo, reconhecendo que Ele é o nosso Pai Celestial, que não deixará faltar nada. Se você hoje carrega alguma ansiedade, carrega alguma preocupação, e você percebe que esta preocupação saiu do nível moderado e assumiu um excesso de tempo na sua vida, um excesso de preocupação na tua vida, esse é o momento de você praticar o que a palavra de Deus nos ensina em 1 Pedro 5,7. Esse é o momento de você lançar sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Que você perceba o cuidado de Deus, que você seja tocado pelo cuidado de Deus, que o cuidado de Deus te envolva nesta ocasião, de modo a você crescer no seu relacionamento com Ele e, consequentemente, diminuir a ansiedade. Nós, como igreja, cremos que temos um papel fundamental na diminuição da ansiedade no nosso país. E Deus quer começar isso a partir da minha e da sua vida. Que Deus te abençoe grandiosamente. Um grande abraço.